Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Jó 26 verso 5, King James atualizada. Claro, aqui está um estudo bíblico sobre Jó 26 verso 5 em português, conforme solicitado. Introdução. O capítulo 26 de Jó é uma resposta de Jó aos discursos de Bildade, especificamente Jó 25, onde Bildade exalta a grandeza e o poder de Deus, mas de uma forma que Jó considera simplista e pouco útil para sua situação. Jó, neste capítulo, não nega a soberania divina, mas desafia a presunção de seus amigos em pensarem que entendem completamente os caminhos de Deus. Jó 26 verso 5, em particular, é uma declaração poética sobre o poder e o alcance de Deus, que penetram até mesmo nos lugares mais profundos e misteriosos da criação, incluindo o reino dos mortos. O verso serve como um prelúdio à descrição da criação nos versículos seguintes, onde Jó exalta a capacidade de Deus em sustentar os céus e a terra. Contexto histórico: a época em que o livro de Jó foi escrito é incerta, mas muitos estudiosos o situam no período patriarcal, ou no início do período monárquico de Israel. A cosmologia da época via o mundo como uma estrutura com céus acima, terra no meio, e um abismo aquático abaixo, tanto debaixo da terra quanto acima dos céus. Sheol era o lugar para onde os mortos iam, geralmente retratado como um lugar escuro e sombrio. A menção de águas debaixo da terra, juntamente com a referência ao Sheol, reflete essa visão antiga do universo. Este contexto é importante porque nos ajuda a entender a linguagem metafórica que Jó está usando para descrever o poder de Deus. A crença na existência de criaturas míticas, como o monstro marinho Raabe, verso 12, também indica uma compreensão do mundo influenciada por culturas antigas. Interpretação: Jó 26 verso 5, a alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes, sugere que o poder e a presença de Deus se estendem até mesmo ao reino dos mortos, Sheol, e ao abismo aquático abaixo da terra. A alma dos mortos é uma tradução de Refaim, que muitas vezes se refere a espíritos ou sombras dos mortos. A ideia de que eles tremem implica não necessariamente medo, mas sim reconhecimento da soberania divina. Do ponto de vista teológico protestante, isso pode ser interpretado como uma afirmação da onipresença de Deus. Deus não está limitado ao reino dos vivos. Sua presença e poder alcançam todos os lugares, incluindo o reino dos mortos. A menção de habitantes das águas pode se referir a seres espirituais, ou até mesmo a forças caóticas, que, na cosmologia antiga, eram vistas como ameaças. Para os cristãos contemporâneos, essa passagem serve como um lembrete do poder e da soberania absolutos de Deus. Não há lugar no universo onde ele não esteja presente, ou onde seu poder não possa alcançar. Isso oferece consolo e esperança, especialmente em momentos de medo e incerteza, pois sabemos que Deus está no controle, mesmo sobre a morte. Veja as referências em Salmo 139 verso 8. Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer a minha cama no Sheol, eis que tu ali estás também. Este versículo do Salmo 139 ecoa a ideia de que a presença de Deus é onipresente, e se estende até mesmo ao Sheol, o reino dos mortos. Assim como em Jó 26 verso 5, este salmo enfatiza que não há lugar onde se possa escapar da presença de Deus, seja no céu ou no Sheol. Isso reforça a interpretação de Jó 26 verso 5 como uma afirmação da soberania e do alcance infinitos de Deus. Apocalipse 1, verso 18, e aquele que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Em Apocalipse, Jesus Cristo declara ter as chaves da morte e do Hades, equivalente grego de Sheol. Isso indica que, através de sua morte e ressurreição, Cristo conquistou o poder sobre a morte e o reino dos mortos. Isso lança luz sobre Jó 26 verso 5, mostrando que, embora a alma dos mortos possa estar em um estado de tremor reconhecendo a soberania de Deus, Deus, em Cristo, tem o poder final sobre a morte. Assim, ao invés de medo, a presença de Deus no reino dos mortos pode trazer esperança. Estudo Bíblico, Jó 26 verso 5, Nova Bíblia Viva.
Aqui está um estudo bíblico sobre Jó 26 verso 5, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Jó 26 é uma resposta de Jó aos seus amigos, particularmente a Bildade, após mais um ciclo de discursos. Jó não nega a grandeza de Deus, mas critica a superficialidade e a falta de compaixão nos argumentos dos seus amigos. O capítulo é um hino ao poder e à sabedoria de Deus, demonstrando a vastidão do seu domínio sobre a criação, desde o cosmo até o reino dos mortos. O versículo 5, especificamente, introduz uma reflexão sobre o poder de Deus mesmo nos lugares mais escuros e escondidos, no mundo dos espíritos e da morte. Contexto histórico. A cosmologia do Antigo Oriente Próximo, incluindo a visão hebraica, considerava o reino dos mortos, Sheol em hebraico, um lugar sombrio e distante, localizado debaixo da água, ou nas profundezas da terra. A ideia de moradores ou espíritos tremendo de medo sugere que até mesmo aqueles que já morreram estão sujeitos ao poder e à autoridade de Deus. No contexto do livro de Jó, essa imagem serve para enfatizar a soberania divina sobre todas as esferas da existência, contrastando com a compreensão limitada que os amigos de Jó demonstram sobre a extensão do poder de Deus. O livro de Jó se insere dentro de um contexto sapiencial na literatura hebraica. Os livros de sabedoria hebraicos procuram apresentar conselhos e reflexões sobre temas existenciais, com ênfase no temor do Senhor como princípio de todo saber. Interpretação. Jó 26 verso 5 Nova Bíblia Viva revela a onipotência de Deus, transcendendo os limites da vida terrena e alcançando o reino dos mortos. A expressão "os homens tremem de medo debaixo da água", com os seus moradores, sugere que nem mesmo a morte ou o submundo escapam do poder e da presença de Deus. De uma perspectiva trinitária, essa soberania é exercida por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Filho venceu a morte na ressurreição. A presença de Deus Espírito Santo permite que os crentes tenham paz face à morte. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como lembrete de que Deus é o único que tem a capacidade de nos libertar de todo o mal, inclusive da morte. A aplicação para os crentes de hoje reside em encontrar consolo e confiança na soberania de Deus sobre a vida e a morte, em buscar viver em obediência a Ele em todas as áreas da vida. Veja as referências em Salmo 139 verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Este salmo ecoa o tema da onipresença de Deus, mostrando que Ele está presente tanto no céu quanto no Sheol, sepultura, assim como em Jó 26 verso 5. Essa conexão reforça a ideia de que não há lugar onde se possa escapar da presença e do poder de Deus. Apocalipse 1, verso 18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Este versículo, dito por Jesus ressurreto, proclama a vitória de Cristo sobre a morte, e o seu domínio sobre o Hades, o reino dos mortos. Isso ilumina Jó 26 verso 5, ao revelar que, através de Jesus, a morte não tem mais o poder final sobre aqueles que creem. A morte foi vencida por Jesus, e os crentes encontram esperança eterna na ressurreição. Estudo bíblico. Jó 26 verso 5. Nova versão transformadora. Aqui está um estudo bíblico de Jó 26 verso 5, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Jó 26 é uma resposta contundente de Jó aos discursos de seus amigos, em particular Bildade, cujo discurso precede este capítulo. Enquanto seus amigos o acusavam implicitamente de pecado como causa de seu sofrimento, Jó demonstra uma compreensão da grandeza e do poder de Deus que transcende a compreensão deles. O versículo 5, tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas, estabelece um tom de reverência e temor diante do poder divino, um tema central no capítulo inteiro. Este versículo em particular introduz a ideia de que o poder de Deus permeia toda a criação, até mesmo as regiões mais escuras e misteriosas, como o reino dos mortos. Contexto histórico. A cosmologia antiga, incluindo a do mundo em que o livro de Jó foi escrito, frequentemente concebia o mundo subterrâneo como um lugar de sombras, habitado pelos espíritos dos mortos e conectado a grandes massas de água, oceanos primordiais. A referência aos mortos debaixo das águas evoca essa imagem.
O antigo Oriente Próximo, em geral, via o mar como um lugar caótico e perigoso, um símbolo de forças que Deus deve controlar. No contexto de Jó, a menção destas entidades e do local onde residem ressalta a soberania de Deus sobre toda a criação, incluindo os domínios que eram percebidos como ameaçadores ou incontroláveis. As referências no capítulo versículos 7, 8, 12, 13 ao firmamento, às águas e a criaturas míticas, como o monstro marinho e a serpente veloz, reforçam a crença em uma criação ordenada por Deus a partir de um caos primordial. Interpretação. Teologicamente, Jó 26 verso 5 demonstra a onipotência e a onipresença de Deus. Mesmo os espíritos dos mortos, que habitam o reino subterrâneo, Sheol ou Hades, tremem diante da presença divina. Isso não implica necessariamente que os mortos tenham consciência ou livre-arbítrio, um tema complexo e debatido, mas sim que o poder de Deus permeia todas as dimensões da existência. Numa visão cristã trinitária, este poder criativo e sustentador emana do Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo. O medo, reverência, temor dos mortos demonstra a magnitude da divindade, contrastando com a limitada compreensão de Jó e seus amigos. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete de que Deus está no controle absoluto, mesmo em situações que parecem caóticas, incompreensíveis ou aterradoras. Aplica-se à nossa vida encorajando-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que o seu poder transcende qualquer provação ou medo que possamos enfrentar. É uma chamada para reconhecer a sua soberania em todos os aspectos da criação, visíveis e invisíveis, e para nos humilharmos diante da sua imensidão. Veja as referências em Hebreus 4 verso 13. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Este versículo ecoa a ideia de que nada escapa ao olhar de Deus, reforçando a onisciência e o poder divino demonstrado em Jó 26 verso 5. Assim como os mortos tremem na presença de Deus, toda a criação está descoberta e exposta, enfatizando a impossibilidade de esconder algo de Deus. Salmos 139 verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O Salmo 139 expande a ideia de onipresença divina, afirmando que Deus está presente em todos os lugares, incluindo os céus e o Sheol, a sepultura, o mundo dos mortos. Isso complementa Jó 26 verso 5, demonstrando que mesmo no reino dos mortos, onde os espíritos tremem, a presença de Deus é inevitável. O Salmo revela também que a busca de refúgio longe de Deus é vã, dada a sua presença ilimitada. Estudo bíblico, Lucas 13 verso 16, King James atualizada. Introdução. Lucas 13 contém uma rica tapeçaria de ensinamentos de Jesus, desde o chamado ao arrependimento, versos 1 ao 5, até a parábola da figueira infrutífera, versos 6 ao 9, e, crucialmente, a cura de uma mulher encurvada no sábado, versos 10 ao 17. O versículo 16, o foco do nosso estudo, é o clímax da defesa de Jesus contra a indignação dos líderes da sinagoga, revelando a compaixão de Deus e a libertação do sofrimento. Mesmo em um dia considerado sagrado, este versículo encapsula a essência do ministério de Jesus, libertar os oprimidos e revelar a verdadeira natureza do reino de Deus. Contexto histórico. O capítulo se passa na Galileia, uma região caracterizada por intensa religiosidade e observância rigorosa da lei mosaica, incluindo o sábado. A cura no sábado era um ponto de grande controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos fariseus e escribas. A lei do sábado proibia o trabalho, e os líderes religiosos haviam criado uma extensa lista de atividades consideradas trabalho, algumas das quais eram extremamente minuciosas. A cura, especialmente aquela que exigia trabalho mesmo que fosse um ato de misericórdia, era vista como uma violação da lei. A referência à mulher como filha de Abraão não é apenas um reconhecimento de sua herança judaica, mas também um apelo à compaixão, lembrando a aliança de Deus com Abraão e suas promessas de bênção e libertação para seus descendentes. A menção de Satanás como o agente da escravidão da mulher por 18 anos destaca a crença comum na influência de poderes espirituais no sofrimento humano. Interpretação. Dentro de uma perspectiva teológica protestante,
o versículo 16 demonstra a prioridade da misericórdia e da compaixão sobre a interpretação legalista da lei. Jesus está argumentando que a libertação de uma filha de Abraão, oprimida por Satanás por 18 anos, é mais importante do que uma interpretação rígida do sábado. A escravização por Satanás é entendida não apenas como uma doença física, mas também como uma opressão espiritual. Deus, em sua trindade, é um Deus que se importa com o sofrimento humano e que age para libertar os oprimidos. A cura da mulher é um sinal do reino de Deus, onde a libertação e a restauração são oferecidas a todos que creem. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos desafia a priorizar o amor e a compaixão em nossas ações, a buscar a libertação dos oprimidos em nossas comunidades, e a questionar interpretações da lei que impedem a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Não podemos permitir que regras e tradições obscureçam o verdadeiro propósito da fé cristã, amar a Deus e amar ao próximo. A cura da mulher serve como um poderoso lembrete de que o sábado e, por extensão, todos os preceitos religiosos foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2 verso 27. Veja as referências em Marcos 3 versos 1 ao 6. Esta passagem relata outra cura no sábado, onde Jesus cura um homem com a mão mirrada. A resposta dos fariseus é semelhante, e Jesus os repreende por sua hipocrisia. Esta passagem reforça o tema da prioridade da misericórdia sobre a observância ritualística e revela a compaixão de Jesus pelos que sofrem. Ela também serve como uma advertência contra o legalismo e a falta de compaixão. Gálatas 3 verso 29. E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Esta passagem ressalta que a promessa de Deus a Abraão, de bênção e redenção, é estendida a todos os que creem em Cristo, independentemente de sua origem étnica ou observância da lei. Assim, a filiação a Abraão mencionada em Lucas 13 verso 16, transcende a mera descendência biológica, e se estende a todos os que compartilham da fé de Abraão. A libertação da mulher é um sinal da concretização dessa promessa para todos os crentes. Estudo bíblico, Lucas 11 verso 26, Nova Versão Transformadora. Aqui está um estudo bíblico sobre Lucas 11 verso 26, conforme solicitado. Introdução. Lucas 11 é um capítulo rico em ensinamentos de Jesus, abordando temas como a oração do Pai Nosso, a importância da persistência na oração, a autoridade de Jesus sobre os demônios e a rejeição de Israel ao seu Messias. O versículo 26 faz parte de uma parábola que Jesus conta após expulsar um demônio, alertando sobre o perigo de um estado de vazio espiritual e a possibilidade de uma condição ainda pior do que a anterior. A parábola serve como uma advertência sobre a necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência do mal, com a presença de Deus. Contexto histórico: no tempo de Jesus, acreditava-se amplamente na existência de espíritos malignos, que podiam possuir pessoas, causando sofrimento físico e mental. A expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus e do advento do reino. O contexto cultural da época era permeado por crenças em forças espirituais, e as pessoas buscavam libertação dessas influências. Jesus frequentemente confrontava essas forças, libertando os oprimidos e demonstrando sua autoridade. A preocupação dos fariseus e mestres da lei com rituais externos, em detrimento da transformação interior, também está presente no capítulo, contrastando com a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus. Interpretação: Lucas 11 verso 26 adverte sobre o perigo de uma libertação incompleta. Não basta simplesmente limpar a casa, ou seja, livrar-se de um comportamento pecaminoso. Se o espaço resultante não for preenchido com a presença de Deus e a ação do Espírito Santo, ele se tornará um terreno fértil para o retorno do mal, ainda mais intensificado. Do ponto de vista teológico protestante trinitário, o versículo ressalta a necessidade de uma transformação completa do ser, que envolve arrependimento, fé em Jesus Cristo e a constante busca por uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não podemos nos contentar com uma mera reforma superficial. Precisamos de uma renovação interior, que nos transforme à imagem de Cristo. A parábola serve como um alerta contra a autossuficiência e a complacência espiritual,
lembrando-nos da nossa contínua dependência de Deus. Para os crentes contemporâneos, o versículo enfatiza a importância de cultivar uma relação íntima com Deus, por meio da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, para evitar que o vazio espiritual seja preenchido por influências negativas. Veja as referências em Mateus 12 versos 43 ao 45, paralelo a Lucas 11 versos 24 ao 26. Este trecho similar no Evangelho de Mateus oferece uma perspectiva complementar sobre a mesma parábola. Ele reforça a ideia de que a mera ausência do mal não é suficiente para garantir a segurança espiritual. A casa vazia precisa ser ocupada por algo positivo e duradouro, que é a presença de Deus. 2 Pedro 2 versos 20 ao 22, pois, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornam a enredar-se nelas e são vencidos, seu estado final é pior que o inicial. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, a terem se desviado, depois de o terem conhecido, do santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Este texto do apóstolo Pedro ressalta a gravidade de abandonar a fé e retornar a um estilo de vida pecaminoso. A imagem do cão que volta ao vômito e da porca que retorna à lama ilustra vividamente a degradação espiritual que ocorre quando alguém se afasta de Deus após ter experimentado a sua graça. Esses versículos complementares destacam a importância de permanecer firme na fé e de buscar uma transformação interior genuína, para que a libertação do mal seja completa e duradoura. Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Lucas 11 verso 25, Nova Versão Transformadora. Introdução. Lucas 11 verso 25 faz parte de uma série de ensinamentos de Jesus sobre a importância de um relacionamento genuíno com Deus. O capítulo começa com o pedido dos discípulos para que Jesus os ensine a orar, seguido pela parábola do amigo importuno, enfatizando a importância da persistência na oração. Posteriormente, Jesus expulsa um demônio e enfrenta a incredulidade dos fariseus. Neste contexto, a imagem do espírito impuro que retorna a uma casa vazia, varrida e arrumada, serve como um alerta sobre a necessidade de preencher o vazio espiritual com algo substancial, para que o mal não retorne ainda mais forte. Este versículo, portanto, adverte sobre a superficialidade e a importância de uma transformação interior genuína. Contexto histórico: no tempo de Jesus, a crença em espíritos malignos era comum, e a expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus. A metáfora da casa era frequentemente usada para representar a pessoa, o indivíduo. A prática de limpar e arrumar era valorizada, mas Jesus destaca que a limpeza exterior, sem uma mudança interior, é inútil. A preocupação dos fariseus com a limpeza ritual e a observância das leis, muitas vezes negligenciando a justiça, a misericórdia e o amor de Deus, Lucas 11 verso 42, é um tema recorrente no capítulo, e serve como pano de fundo para entender a crítica implícita na parábola do espírito que retorna. A casa vazia, varrida e arrumada pode ser interpretada como uma vida que se livrou de certos males superficiais, mas que não foi preenchida com a presença e o poder do Espírito Santo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Lucas 11 verso 25, adverte sobre o perigo de uma conversão superficial, onde o indivíduo pode até abandonar certos comportamentos pecaminosos. Varrida e arrumada, mas sem realmente se entregar a Cristo e permitir que o Espírito Santo habite em seu coração. A casa vazia representa a ausência da presença de Deus, e esse vazio espiritual é um convite para que o mal retorne com ainda mais força. Em uma visão trinitária, a fé cristã não é apenas sobre livrar-se do pecado, mas sobre ser preenchido com o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e o poder capacitador do Espírito Santo. A aplicação contemporânea é clara: não basta abandonar vícios ou adotar uma moralidade superficial. É preciso buscar um relacionamento profundo e transformador com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros crentes.
O versículo nos lembra que a fé cristã é um processo contínuo de crescimento espiritual, onde devemos constantemente buscar a presença de Deus para que o vazio em nossas vidas seja preenchido com o amor e a verdade de Cristo, de maneira que não haja espaço para que o mal retorne. Veja as referências em Mateus 12 versos 43 ao 45. Este trecho paralelo no Evangelho de Mateus apresenta a mesma parábola e reforça a interpretação. A repetição do tema nos evangelhos sinóticos sublinha a importância da mensagem. Gálatas 5 versos 16 ao 26. Esta passagem descreve o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo enfatiza que, ao andar no Espírito, somos capacitados a resistir aos desejos da carne. A casa precisa ser preenchida pelo Espírito, caso contrário, a carne tentará retornar. Isso ilustra como a transformação interior genuína, produzida pelo Espírito Santo, é essencial para evitar o retorno do mal.